E paz a todos, perdoadores, porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Mateus capítulo 6, verso 14 e 15. Sim, este aqui é o complemento que Jesus traz após ensinar acerca da oração do Pai Nosso. Lembra que ele ensinou na parte final acerca dos nossos pedidos particulares? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E como um complemento, Jesus vai nos ensinar que precisamos sim ter um coração perdoador. E é muito importante entendermos o que Jesus está nos ensinando aqui, para não pensarmos que há mérito no perdão que recebemos de Deus. Ou seja, que Deus nos perdoa porque nós perdoamos ao próximo. De fato, Jesus disse, assim como nós perdoamos ao próximo, Ele nos perdoa. E se nós não perdoarmos ao próximo, Ele não nos perdoará. Mas não podemos esquecer que não existe mérito, e nem pensarmos que existe mérito, ou que nós conquistamos o perdão de Deus por meio do nosso perdão. Nós sabemos que Deus nos perdoa, porque Jesus pagou o preço lá na cruz por nós. Em várias ocasiões, Jesus vai ensinar acerca do perdão, como aqui mesmo, no Evangelho de Mateus. Se você for ao capítulo 18, você vai encontrar Pedro chegando a Jesus dizendo, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Até parece que Pedro estava querendo mostrar que ele era uma pessoa boa, que o coração dele era tão bom que ele até perdoava mais que os religiosos, que geralmente ensinavam que se deveria perdoar 3 vezes. Pedro diz, não, 7 vezes. E Jesus diz que 70 vezes 7. Será que Jesus queria dizer que eram 490 vezes por dia? Obviamente, quando Jesus usa esse termo, 70 vezes 7, ele não imaginava, não queria ensinar que era algo matemático. Até porque dificilmente alguém vai perdoar o outro 70 vezes 7 por dia, porque essa é a ideia, 70 vezes 7 por dia, 490 vezes. Dificilmente. O que Jesus está aqui usando é uma hipérbole, como várias vezes a hipérbole é usada nas Escrituras, para deixar claro que não há limites para o perdão. É como se Jesus estivesse dizendo, e de fato era isso que ele estava ensinando. Assim como Deus sempre nos perdoa e não há limite para o perdão de Deus, não pode haver limites para o perdão dos irmãos. Você não pode limitar o seu perdão ao irmão a um número. Vocês têm que estar sempre disposto a perdoar. E ele ensinou isso por meio de uma parábola. Ele disse, olha, certo rei tinha um servo, e esse servo lhe devia 10.000 talentos. É claro que 10.000 talentos de ouro, quem conseguiria pagar? Nem um rei conseguiria pagar, nem alguém poderoso poderia pagar, e era um servo. Como aquele servo conseguiria pagar 10.000 talentos, o equivalente hoje a milhões e milhões de dólares? 10.000 talentos de ouro era muito dinheiro, era uma dívida enorme. E então ele não tinha como pagar, o rei disse que ele seria vendido junto com a família para ser escravo até pagar a última dívida. Mas ele chorou, clamou, e o rei então o perdoou. Lógico, o rei o perdoou porque não havia como ele pagar aquela dívida, igual nós não temos como pagar a dívida diante de Deus dos nossos pecados. É impossível pagar a dívida dos nossos pecados, e Deus nos perdoa gratuitamente por causa de Cristo. Ele nos perdoa porque nós não temos como pagar. Acontece que aquele servo que havia recebido o perdão do seu rei foi para casa, encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários, que não era uma quantia tão grande assim. 100 denários era o equivalente a 100 dias de trabalho, ou seja, era uma dívida que poderia ser paga. Só que o que aconteceu? O conservo, aquele que era também servo do servo, disse, eu te pagarei assim que eu conseguir. Mas ele disse, não, você não tem perdão para você, e mandou prendê-lo. De fato, ele executou. Ou seja, aquela dívida que era uma dívida possível de ser paga, ele não perdoou quando ele teve uma dívida que era impossível de ser paga. O que Jesus está querendo nos ensinar é que nós muitas vezes não queremos perdoar alguém que nos deve algo. Talvez alguém fez uma ofensa a nós ficamos muito chateados, tristes e não queremos perdoar o próximo.
quando Deus nos perdoa uma dívida impossível de ser paga. Em outras palavras, quando alguém não perdoa o próximo, é porque de fato ele não foi perdoado, seu coração não foi transformado. Se você não quer perdoar alguém que lhe deve uma dívida que não é tão grande assim, se alguém lhe ofendeu e você não está disposto a perdoar, seu coração ainda não foi transformado. E o que aconteceu? O rei ficou sabendo pelos outros servos, companheiros daquele conservo, e o rei então mandou prender o primeiro que havia sido perdoado. Em outras palavras, se o seu coração ainda não foi transformado, se você não consegue perdoar, ore, busque a misericórdia de Deus. Provavelmente você ainda não foi transformado pelo poder de Deus, porque quem é perdoado por Deus, quem de fato for receber o perdão de Deus, teve a graça de Deus na sua vida e entende que a sua dívida é extremamente grande, Deus perdoou toda a dívida, não pode deixar de perdoar. Ainda que a ofensa seja grande, talvez você considere grande, mas o que é a ofensa de alguém a você em relação a todos os pecados que você cometeu em toda a sua vida? Se Deus perdoou você todos os seus pecados, é difícil perdoar a mágoa, uma ofensa de alguém? Talvez você pense que é muito grande. Talvez você diga, ele não merece ser perdoado. Mas de fato, você também não merece. Eu não mereço o perdão de Deus e Deus nos perdoou sem que mereçamos o perdão. Ou seja, ele foi misericordioso e bom para que nós nos tornemos também misericordiosos e bons. Se você não consegue perdoar o próximo, tome cuidado. Talvez seu coração não tenha sido transformado. Ore ao Senhor para que Ele transforme seu coração e você consiga perdoar a todas as pessoas. Amém.